Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Bitcoin, das correções que ele sofre, beleza? Que tem. E assim, quando o Bitcoin ele entra em correção, sempre surge a mesma narrativa. Acabou, agora o Bitcoin vai morrer, aquilo dali era uma bolha, uma pirâmide, né? Mas hoje eu vou te mostrar com números todas as grandes altas, certo? E correções de Bitcoin desde 2014 até hoje, beleza? Aí você pergunta, 2014, o que é que tem a ver 2014? 2014, para mim, marca o meu início praticamente nas criptos, certo? É onde eu vivi na prática, olhando, estudando, ok? Então, assim, 2014 teve um ciclo de alta, que começou de 2013, o ciclo de alta foi em 2013, e teve a correção em 2014 e 2015. Só para você ter noção, o Bitcoin saiu de aproximadamente 13 dólares. O Bitcoin saiu aproximadamente de 13 dólares em 2013 e chegou perto de 1.150 dólares no final daquele ano. Olha só, assim, até onde ele chegou, né? Saiu de 13 dólares para 1.150 dólares daquele ano. Depois dessa alta absurda veio a correção pesada que ele teve. Então assim, ele saiu de 1.150 dólares e caiu para a região de 650 dólares, 200 dólares, uma queda de aproximadamente 85%. Nesse período, de 2014 até 2015, vários mercados acabaram quebrando. Assim, com algumas corretoras, como a quebra da MTGOX, né, alguns mercados imaturos que estavam iniciando na época não conseguiram ficar, né, quebrou. Muita corretora que tentou abrir ali não deu certo. E teve uma outra demanda, né, nesse período, que também por causa dessa alta se começou a galera da mineração, a galera de minerar com placa de vídeo e tudo mais, que eu participei dessa galera também da mineração. É, todo, todos que eu conhecia na época, a gente ficava estudando sobre isso, como minerar, como fazer, por causa que era um meio mais fácil, entre aspas, o meio mais fácil de você adquirir criptomoedas. Hoje está muito mais fácil, você vai em uma corretora ali, compra, consegue até colocar em autocustódia, colocar offline, né? Mas antes não era bem assim. Não tinha tanta informação igual como tem hoje. Então, assim, só para você ter noção, o, o Bitcoin ele saiu de 2016 e 2017, e ele tem uma correção em 2018, ele saiu de seus 400 dólares. Preste bem atenção, ele saiu de 400 dólares em 2016 e chegou a quase 20 mil dólares. E olha só, o que eu vou lhe dizer, no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, como não se tinha um tabelamento perfeito de criptomoedas e tudo mais, então nesse período você encontrava criptomoedas que o Bitcoin de 400 dólares você encontrava uma corretora, o Bitcoin está 300, está 250, sabe? Acabou existindo muito isso, de não ter um preço correto, um preço fixo. Então, mas a média global que ficou seus 400 dólares, beleza? E ele chegou à sua máxima em 2017 a 20 mil dólares. Quando aconteceu isso, o mundo todo viu a questão do Bitcoin. O mundo todo. Porque, para mim, uma das maiores altas foi sair de 13 dólares para 1.150 dólares. Muita gente acha, não, para mim, até hoje, me levou a, a trabalhar com o Bitcoin, um pouco mais, foi sair de 13 dólares e chegar a 1.150 dólares. Foi o que eu achei assim, impressionante, certo? Então, nesse ciclo que ele saiu de 2016 a 2017, saiu de 400 dólares para 20 mil dólares, todo mundo ficou conhecendo quem era o Bitcoin.
Todo mundo queria ter Bitcoin, beleza? É assim, todo mundo queria ter. A parte da mineração de placa de vídeo começou uma forte compra, certo? Muitas pessoas comprando placas de vídeo fortemente, entendeu? Tipo assim, a demanda era muito alta, muita gente queria minerar. Ou seja, o mercado ele não estava tão estável assim, igual nos dias atuais. Igual 2025, 2026, que é o ano que a gente está atualmente. Não estava tão consolidado. Então todo mundo procurou o quê? Mineração. Mineração. E para vocês terem noção da queda do Bitcoin, o Bitcoin, depois de ter essa grande alta de 20 mil dólares, de 400 dólares para 20 mil dólares, ele simplesmente caiu até a região de 3 mil dólares. Ele saiu de 20 mil dólares para 3 mil dólares. Cara, assim, é uma correção mais ou menos de 84%, certo? Ele passou o ano inteiro de 2018 em queda, lateralização, assim, e a mídia botava assim, um excesso de especulação, muitos projetos sem fundamento que acontecia na época. Também muitas pessoas acabaram caindo em pirâmides, em caras que se aproveitavam da inocência da população da época e faziam pirâmides com Bitcoin. Assim, coisas que não tinham nada a ver. O cara, minera aqui pelo celular que você vai ganhar dinheiro, não sei o que, só basta apertar o botãozinho aqui que dá certo. Coisas que tecnicamente não tinha futuro nenhum. Tudo mentira. Beleza? Era tudo mentira. Muita gente caiu, acabou perdendo, né, dinheiro por causa disso, porque surgiu esses falsos aproveitadores, digamos, eram pessoas aproveitadoras que se aproveitaram do nome do ecossistema Bitcoin para enganar o povo. E teve também assim a queda de março, beleza? Que o Bitcoin depois ele se recuperou um pouquinho, mas teve uma queda em março de 2020, que foi quando surgiu um problema global. Esse problema global era a pandemia, infelizmente. O Bitcoin ele estava na faixa de seus 9 mil dólares a 10 mil dólares. Ele teve uma correção e assim, um pânico no mundo todo. Cara, ele caiu aproximadamente para seus 3.800 dólares. Uma queda aproximadamente aí de 50%, né? Por causa dessa crise. Logo em seguida, ele também, assim, 2020 para 2021 e 2022, ele teve uma alta, ele saiu de 4 mil dólares. Em 2020, o Bitcoin saiu da região de 4 mil dólares e chegou a 69 mil dólares em 2021. Olha só, ele saiu de 4 mil dólares e chegou a 69 mil dólares. Teve mais uma vez uma correção em 2022, né? Ele saiu da região, se não me engano, ele saiu de seus 69 mil dólares e caiu para 15 mil dólares. 15 a 16 mil dólares. Ele chegou, era uma correção praticamente de 75%. Né? 2023 a 2024, o Bitcoin sai de seus 16 mil dólares e volta a subir, certo? Chegando novamente a 60 mil dólares. Cara, quando ele chega a 60 mil dólares, é uma coisa meio impressionante novamente. Pô, ele teve a queda e teve uma recuperação rápida. Perceba, sempre ele tem queda e tem recuperação rápida. Só que a recuperação rápida do Bitcoin não é uma recuperação, passou 2 dias, 2 meses, não. Normalmente passou 2 anos, teve uma recuperação. Além de recuperar, ele ultrapassa aquele valor, certo? Para vocês terem noção, em 2024 ele chegou a 60 mil dólares. Depois ele teve uma sua correção de novo de 20 a 30%. Assim, quedas até simples, né? Pro padrão que ele vinha se mantendo. E o que acontece? Em 2025, ele teve uma grande alta. Meu amigo, ele teve uma grande alta. Essa alta, ele ficou beirando ali em 2024, 2025, 60 mil, 40 mil, 60, 40, 60, 40. E ano passado
ele chegou aonde? Ele chegou nos seus 126 mil dólares. 126 mil dólares ele chega. Isso daqui eu estou. Hoje é dia 29 de janeiro de 2026, beleza? Cada vela aqui é uma vela de um mês, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Há 5 meses atrás ele chegou a 126 mil dólares. 126 mil dólares. Você tem noção do que é isso? Ele chegou a 126 mil dólares. É algo assim, muito. Ele teve uma super alta mesmo. Né? Tipo, quando você imagina que em 2013 ele saiu de 13 dólares e foi para 1.150 dólares, depois ele teve uma queda. Eu acho que a queda atual hoje, as quedas atuais, é até quedas irrelevantes, o que já aconteceu. Hoje ele está na casa dos seus 83 mil dólares, onde seu stop está em 74. Stop não, o seu fundo estaria em 74 mil dólares. Vamos colocar aqui, né? Ó. Só para simplificar. Esse não, vamos colocar outro. Não, deixa eu só botar uma linha correta aqui. Pronto, é essa. Ó. Essa linha aqui é a correta. Beleza, vamos colocar aqui. Então tá aqui, pessoal. O Bitcoin, quando você coloca nessa linha graficamente, ele está, quer queira ou quer não, aqui foi o seu fundo nos seus últimos meses, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em um ano ele chegou a 76 mil dólares, beleza? 76 mil dólares está aqui. A sua máxima de 126 mil dólares. Certo? Aonde o próximo fundo dele estaria aqui. Aquele outro. Vai ficar mais fácil. Ou não. Estaria aqui, o próximo fundo dele. Ok? Em 62 mil dólares. Com tudo que está acontecendo no planeta hoje, preste bem atenção. Com tudo que está acontecendo, a gente tem uma nação que ela está se protegendo, beleza? Está fazendo várias coisas para proteger a própria nação, a hegemonia que eles têm. Consequentemente, o Bitcoin de 2021 para frente, que entrou na bolsa de vários países do mundo. Hoje no Brasil você consegue operar Bitcoin, o Bitcoin futuro. Você opera Bitcoin futuro, você opera o Ethereum, opera a Solana. É uma coisa praticamente regularizada. Então, com tudo isso, eu entendo o seguinte. Toda vida que o Bitcoin cai nos dias atuais, preste bem atenção, toda vida que o Bitcoin cai nos dias atuais, de 2021 em diante, ele sofre correção para alguma estratégia. Ah, isso daí todo mundo já sabe, alguma estratégia. Sim, alguma estratégia. Normalmente o Bitcoin cai, ou o pessoal está comprando ativos de ouro, está se desfazendo de outros ativos, ou está fazendo uma coisa simples. O cara, eles estão vendendo uma parte, estão simulando uma venda para comprar o mais barato, sabendo que ele vai subir mais. Né? Então, tem que se ver todo o contexto do que está rolando. E não se desesperar, certo? Porque hoje, se o Bitcoin ele zera, ele vai a pó. Tenha absoluta certeza, várias nações do mundo vão se ferrar. Várias pessoas, corretoras do planeta todo vão se ferrar. Eu considero que o Bitcoin ele está na sua segunda fase. E por ele estar na sua segunda fase,
qual é a segunda fase? A gente teve a primeira fase de aceitação, todo mundo conheceu o Bitcoin, beleza? Algumas pessoas se deram bem, mas a gente está na segunda fase de consolidação, ou seja, o Bitcoin ele vai subir mais. Ele vai subir muito ainda, certo? Não sei se é daqui a um dia, 2 dias, 2 anos, mas ele vai subir. Por que ele vai subir? Porque nessa segunda fase é necessário que pessoas validem mais ainda a criptomoeda. Para lá, depois de um outro ciclo, o cara apareça aí. Olha, o Bitcoin foi a zero, tudo foi a zero, foi ruim, uma ruína total. Que é onde para acontecer uma ruína total? Isso que é um times in game, beleza? É aonde vai acontecer a ruína total. A ruína total é uma ruína global. Que aí o cara, sim, vai dizer, não, agora tem uma ideia, beleza, tem uma coisa nova aqui que vai ajudar todo o globo, todo mundo vai ser ajudado, né? Alguém vai aparecer com uma super solução. Mas só que a gente não está no cenário da super solução. A gente está no cenário de segunda fase. Primeira fase era a fase da aceitação, né? Onde todo mundo já adotou o Bitcoin, coisa e tal. Não todo mundo, porque muita gente não está adotando a criptomoeda ainda por medo, por não vou adotar, isso é uma moeda digital, não é para mim, entende? Então, o ecossistema, o Bitcoin, uma hora ele vai cair. O que vai ficar, o que eu defendo hoje, é o ecossistema. O ecossistema do Bitcoin ele vai ficar. Ele vai ficar. E quem entendeu o ecossistema hoje, porque o ecossistema ele não é só o mundo DeFi, pool e outras coisas, não. É uma diversidade de coisas. De contratos inteligentes, de tudo. Localização também, de tudo. Tudo. O ecossistema, ele não só abrange coisas simples, mas sim uma diversidade de, como é que eu posso dizer, de coisas, certo? Então, por estarmos na segunda fase, o Bitcoin ele está numa fase natural de correção devido que ele é uma moeda hoje 7/7 com liquidez diária 24 horas por dia. O Bitcoin ele é um ativo com liquidez 24 horas por dia. Meu amigo, se tiver uma crise, o cara, uma nação ou uma pessoa estiver precisando de dinheiro, o lugar mais rápido de se tirar é o Bitcoin. Não só o Bitcoin, é as criptomoedas, porque é liquidez diária. Entendeu? O cara não vai esperar ter que abrir aqui, fazer não sei o que. Não, é aquilo dali. Então, normalmente, a primeira coisa quando se tiver uma crise, se tiver um medo, um pânico global, hoje a solução tem Bitcoin? Faz a liquidez aí. A gente liquida uma parte aqui, compra um ativo para proteção, compra o ouro, compra não sei o que, ou vamos utilizar para X ou Y ou Z e depois a gente repõe. É isso que se está se fazendo nos dias atuais. Bitcoin, ele é o primeiro a cair de todos os ativos, todas as criptomoedas. Quando o mundo tem medo hoje, as criptomoedas são os primeiros a ter liquidez. É a primeira coisa a se cair no mercado, certo? Apesar que hoje vemos em todos os mercados tudo caindo e algumas bolsas globais subindo. Mas isso é devido a uma estratégia, certo? De uma nação que está protegendo o seu povo, que está se chegando a esse ponto. Ou seja, eu até digo, né? A supervalorização da Bolsa de Valores de hoje, dessa semana, do Brasil, não é devido porque a nossa nação está faturando bem, não. Não, não é devido a isso, não. Isso a galera aí que entende um pouquinho mais sabe, é devido às ações que a outra nação está fazendo, né? Então, quando mudar na outra nação, lá, dizer assim, mudou o líder de lá, se o próximo líder não for igual a ele, rapaz, eu acho, posso estar totalmente errado, posso até estar falando besteira, mas eu acho que o Bitcoin vai super subir, certo? Porque o Bitcoin, em minha opinião, ainda hoje ele está sendo segurado a um preço baixíssimo,
beleza? Ele está sendo segurado por causa que 2021 em diante ele entra para todas as bolsas. Está sendo segurado o preço dele. Ele não está tendo a alta valorização que ele tem, mas ele vai ter essa alta valorização. Não sei o dia, não sei a hora. Né? E tudo é possível. Ele pode nunca ter, mas a probabilidade que indica é que ele tenha. Que eu espero muito que a moeda do, do Brasil e as medidas econômicas do nosso país ela melhore muito, independente de governo que esteja à frente, melhore as condições do nosso povo brasileiro. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que fazer investimentos, digamos, o investimento em criptomoeda, Bitcoin, ter Bitcoin em autocustódia, fazer pool de liquidez, certo? Fazer outras coisas. Eu hoje prefiro mexer muito na categoria de criptomoeda em si, porque nas criptomoedas em si você tem tudo, tudo, né? Bom, pessoal, o vídeo já ultrapassou seus 20 minutos aqui, já chegamos em 21 minutos. Então, assim, como eu posso dizer aqui? Uma coisa simples, é por isso que eu não tento adivinhar um mercado, beleza? Quando eu vou montar as pools de liquidez, onde o tempo, assim, é a constância, trabalham a favor, independentemente da volatilidade que acontece. Ou seja, o tempo, o longo prazo, nesse caso, para cripto, é a melhor forma. Você não deve ficar assustado com as correções. As correções não são o fim do Bitcoin, elas fazem assim parte da história dele. E quem entende isso para de agir por emoção e começa a construir uma estratégia, certo? Então, vamos lá, vamos construir uma estratégia simples e fácil. Aqui eu estou mostrando o conteúdo no DeFi, certo? Que é visão a longo prazo, longo prazo. Tem pessoas que têm canais muito bons que falam sobre DeFi. Vocês devem visitar aí, procurar também. E os caras conseguem, né, fazer 30, 50, 70, 80, 100, 200%. Beleza? São estratégias super alavancadas, muito boas. Mas eu estou trabalhando com uma coisa mais real, mais pé no chão. E é isso daqui. Você vai conseguir entre 6, 5, 7, 8%, 10%. Uma hora vai estar as pools vão estar no range, outra hora não vai estar no range. Né? Uma hora você vai sair todo dolarizado ou não. Mas, bom, já falei demais, pessoal. Eu agradeço a cada um de vocês, beleza? Que Deus abençoe a cada um. Isso aqui é só meu ponto de vista e minha opinião do que eu acho desse mercado, a experiência que eu tenho com isso daqui, ok? Então, fica aqui a minha opinião sobre a questão do Bitcoin e as correções que ele teve e as altas também, tá ok, pessoal? Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem na paz de Deus e obrigado por tudo e tudo de bom para cada um de vocês. Até mais, pessoal. Valeu!